Olá, bom dia pessoal. Meu nome é Cristiane Oliveira, sou coordenadora do curso técnico de recursos humanos. Estamos aqui hoje para bater aquele papo, conversar a respeito sobre ética, e o nosso tema não seria diferente se não fosse a ética no ambiente profissional. Nós hoje teremos a honra de ouvir sobre Ana Carla Moura e o posicionamento a respeito do comportamento dentro das organizações, e o professor Danilo David, que é o professor de ética e fala sobre todas as questões dentro dessa ética de estar, de ser, de se comportar e de que forma isso é positivo para nós dentro das organizações. Então eu passo agora a palavra à nossa colega Ana, que ela fica... Bom dia, Ana. Bom dia. Obrigada, Cristiane. A gente está aqui muito feliz, né? Está muito contente em ter essa oportunidade ao vivo. Isso é muito interessante, estar ao vivo com vocês, não é? Nossos estudantes, a comunidade em geral que está convidada, que foi convidada a estar conosco nesse momento. Interajam com a gente, né? Participem. Isso vai fazer uma diferença muito grande. A escolha do tema, né? A gente achou que seria realmente um tema bem atual e acredito que a gente tem pensado muito nesse aspecto da ética, né, na nossa sociedade. No entanto, a gente não vai ampliar tanto o tema, porque até não seria possível iniciar em trabalhar isso. A gente vai trabalhar isso no ambiente profissional, não é? E esse tema, além de estar conectado com a atualidade, é o tema do professor Danilo. O professor Danilo, professor formador, na próxima semana está entrando na sua disciplina. Essa semana a gente está concluindo o sistema de informações gerenciais, que inclui também a questão ética. E o senhor está entrando aí não só como formador, mas também conteudista. Preparou todo o material, está aí com tudo na ponta da língua, né? Está tudo muito atualizado, enfim. Então esse foi o nosso esforço, partiu dessas situações, dessas variáveis, né? Bom, a live vocês já sabem, a live vai levar uns 20, 25 minutos, no máximo. Na primeira parte a gente vai conversar sobre o tema, bater um papo, como o Cristiane disse, e na segunda parte a gente vai ouvir aí as questões, tentar responder as questões que forem colocadas, tá? Assim. E aí o objetivo realmente da gente hoje, como a gente falou, é falar sobre conceitos, experiências práticas que a gente vivenciou, que a gente já teve na nossa trajetória profissional, sobre o comportamento das pessoas, o comportamento ético das pessoas no trabalho. Esse é o nosso desafio de hoje. Bom, só para iniciar, eu vou dizer para vocês qual vai ser o conteúdo, mas de princípio, a gente conversou sobre era muito importante trazer um dado, né, Danilo? 9, o dado, né, de um levantamento da Page Personal, ela aponta que 9 em cada 10 profissionais que são contratados pelo perfil técnico, eles são demitidos pelo perfil comportamental, ou seja, tem alguma coisa aí que precisa ser estudada melhor, né? Analisada e se tomar algumas ações, principalmente para o profissional de RH, o estudante de RH que está nos ouvindo aqui, não só, claro, para todos os profissionais em geral, mas para especialmente esse público nosso aí, que são os estudantes que estão se formando, né? Aí estão se preparando, se qualificando e pretendem se formando em recursos humanos. Muito bem, então qual é o nosso conteúdo? A gente vai falar sobre ética, no geral, a ética na sociedade, sobre a ética no ambiente profissional e, por fim, a gente vai tentar trazer alguns aspectos aí, né, da ética do profissional de RH com relação principalmente aos processos de recursos humanos, por exemplo, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, o próprio sistema de informações gerais da empresa, gerencial da empresa, né, que tem que estar alinhado e tem que ser trabalhado de forma ética. Bom, Danilo, você a palavra. Bom dia, estudantes. É uma honra ter vocês aqui vendo nossa live. Então, sobre a questão da ética, né? A ética ela é uma ciência social, então ela tem a finalidade de estudar as relações sociais entre as pessoas, envolvendo cultura, códigos morais, a conduta, e ela tem essa finalidade para aperfeiçoar as relações interpessoais e assim poder trazer benefícios e minimizar os conflitos na sociedade. E cada pessoa ela vai ter, com relação ao meio em que ela nasceu e se criou, uma ideia diferente, geralmente similares, dependendo da cultura, de como é a ética, do que é os valores
quais são esses valores, e isso vai interferir na forma como ela vai ter uma conduta comportamental, uma conduta moral na sociedade. Então, se a pessoa ela nasce em uma cultura totalmente diferente, a tendência é que ela vai ter um código de conduta também diferente. Isso pode causar alguns conflitos, mas aí é que entra a ética, justamente para poder, como é que eu posso dizer, aparelhar essas diferenças, equilibrar, para que as pessoas elas possam entender por que elas têm códigos de condutas diferentes umas das outras e assim ter um bom convívio social. Isso é interessante, né? Porque a gente vê, é uma ciência realmente, um comportamento moral do ser humano. Então, é intrigante, é complexo, é muito interessante de ser estudado, mas muito mais se a gente conseguir vê-lo na prática, né? Eu vou fazer algumas considerações agora, sabe, Danilo, sobre o comportamento humano. Repare, como você falou, né, Danilo? O ser humano é alguém que está inserido numa cultura em determinado momento histórico e social de qualquer sociedade. Esse mundo é enorme, né? É gigantesco, então a gente tem várias culturas. Então ele está inserido. Mas tem um aspecto interessante, porque nós, seres humanos, somos seres racionais, inteligentes, ou seja, nós somos capazes de agir, não é? E refletir sobre as nossas ações. Ou seja, podemos também modificar o nosso comportamento, ter comportamentos diferentes do comportamento do que seria esperado, seja na sociedade, seja dentro da empresa. Nós podemos ter essa capacidade de mudar, né, que é fantástica, que tanto pode ser positiva ou negativa, mas a gente não está aqui para julgar o comportamento, tá certo? Aí eu queria considerar isso. Então, esses comportamentos, eu fiz algumas anotações, porque para a gente não ir muito adiante num aspecto apenas e seguir. Eu fiz algumas anotações para vocês e queria colocar uma preocupação que a gente deve ter hoje, que é o quê? Com o ser humano nesse mundo moderno. Que para Bauman, que é um filósofo e sociólogo polonês, alguns de vocês podem já ter tido contato com o material dele, ele estudou essa sociedade líquida, esse mundo teorizou sobre as relações líquidas. Exatamente, mundo líquido, relações líquidas, amor líquido. Então ele escreveu alguns desses best-sellers, não sei se seriam best-sellers, mas livros aspectos que a gente tem visto nesse mundo muito líquido. O que seria esse mundo líquido, né? O mundo líquido ele gera uma relação líquida, uma condição líquida. Mas por que líquido? Porque não é sólido? Não, porque assim, a gente hoje tem acesso, né, com a rede, a grande rede nos deu essa possibilidade de nos comunicarmos, nos conectarmos com as pessoas. Enfim, mudou-se, vem se mudando essa relação que o homem, aqui está incluindo a mulher, claro, viu? A gente fala homem no sentido... Eu gostaria de fazer um adendo a isso. Tendo essa possibilidade de ser as organizações um conteúdo tão vasto e de relacionamentos líquidos ou não, porque se é um conjunto de coisas, ele poderá ser diluído ou absorvido, qual seria para nós, para os nossos estudantes, a forma mais fácil, talvez, para essas pessoas que estão adentrando, para que isso fosse mais fácil de ser absorvido do comportamento humano dentro das organizações? Interessante, porque isso é um tópico que a gente vou adiantar. Por exemplo, a integração do profissional, do novo profissional ou do profissional que ainda nunca esteve no mercado de trabalho, vai, dentro da empresa, vai ser passado normas e condutas, né, naquele processo de integração, naquele processo em que o entra ou adentra uma organização, instituição pública ou privada, pequeno, grande, médio porte, ele ingressa na organização e ele diz, bom, onde é que eu estou pisando? Como é que eu devo agir aqui? Eu não vou agir aqui. Ele vai integrar na cultura organizacional, ou seja, vai ter a cultura da empresa, vai ter seus próprios códigos de conduta que vai nortear aquele profissional ali dentro, as questões éticas, os valores da empresa, tudo isso vai interferir nele ali dentro e muito possivelmente fora também da empresa, a forma como ele vai interagir com a sociedade, com essa nova cultura empresarial nele. Isso. E o que acontece, Cristiano,
acho que a pergunta foi interessante, é que muitas vezes a cultura da empresa, as normas que a empresa, o pensamento da empresa não está conectado comigo. Eu não me identifico com aquele pensamento, com aquela forma. Aí a gente tem um problema, né? Que aí é preciso saber até que ponto o profissional ele está disposto a se adaptar e até que ponto a empresa também tem condições de se adaptar a ele. Aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente, foi bom você fazer essa intervenção até para mostrar mais a prática, né? Mas a gente volta a falar desse ponto, é muito importante. E aí, dentro dessa mesma linha, né, desse pensamento líquido que Bauman fala, ele diz o seguinte: bom, o significado do trabalho para a gente mudou durante os anos, vem mudando. E é diferente para mim, para você, para mim, para qualquer um de vocês. Se eu perguntar o que é que o trabalho significa na sua vida, Dani, você vai dizer algo, talvez você não diga agora aqui, mas você vai dizer, bom, não, o trabalho para mim é muito importante, é um local em que eu tenho o meu sustento, minha sobrevivência. Para algumas pessoas pode ser um Lazer. local. Pode ser. Estou brincando, mas pode falar. Pode ser um local onde você vai adquirir ali o seu sustento para você apenas cumprir ali as suas necessidades básicas. Acho que a gente já viu isso na teoria da pirâmide de Maslow. Isso, na motivação, exata. E para outras pessoas pode ser algo mais além da pirâmide, que é a questão autorrealização, questão dos objetivos da carreira. Às vezes a pessoa ela só quer ser mesmo o profissional de base e conseguir seu sustento. Ela não tem grandes ambições e não tem nada de errado nisso, e às vezes a pessoa tem grandes ambições, também não tem nada de errado nisso, quer ser o presidente da empresa, por exemplo, um gestor. Lembro-me, inclusive, isso me lembrou uma situação de um rapaz, um estagiário que eu entrevistei, está recém-formado, é estudante, não, ele é estagiário e estudante, está perto de se formar em engenharia. Ligou para mim e disse: olha, o meu plano aqui é o seguinte, em 2 anos eu quero me tornar o dono dessa empresa. Mas deixa só eu voltar ao ponto aqui do significado. Por que eu falei de significado? Porque a partir do como eu tenho, né, para mim, o que significa o trabalho para mim, isso interfere no meu comportamento, da forma como eu me relaciono no trabalho. Se eu não dou o valor, o trabalho para mim não tem o mesmo valor para você tem, então o modo de agir da gente vai ser diferente, certo? Esse é um ponto. Um outro ponto que interfere também no comportamento das pessoas no trabalho, interfere também no comportamento e na conduta ética, é a forma como o trabalho está organizado hoje. A forma como o trabalho está organizado no mundo moderno, ela é diferente de como esteve há muito tempo. Algumas empresas evoluíram, por exemplo, dá um exemplo aqui, o trabalho remoto, o trabalho à distância. Não é? A empresa que eu trabalho me dá uma certa demanda, tem lá no seu planejamento que eu devo entregar um produto a cada 2 dias, enfim. E eu trabalho remotamente, trabalho em casa, na praia, onde eu quiser. Eu pego lá no computador, home office, né? Às vezes não é em home, é em outro lugar, mas à distância, remotamente, mas é algo que precisa ser considerado como algo que é muito atual, algo que é muito atual, certo? Então a gente tem que ver até que ponto as empresas são capazes de administrar o trabalho remoto, sem perder de vista a ética, porque eu posso estar comprometido em trabalhar remotamente, mas eu não estou trabalhando, eu estou fazendo outra, né? Eu estou exercendo outra atividade paralela. Isso está certo ou está errado? Bom, então tudo isso está dentro desse contexto aí. Mas outro ponto que eu queria partir agora adiante é que o comportamento das empresas que você vê o comportamento individual, o seu comportamento, o comportamento que você tem dos pares, né? Você tem os gestores e tem a instituição. E cada um se comporta à sua maneira. E os stakeholders. Isso. Eu também que você falasse da importância dos stakeholders. Vamos ver isso na disciplina de ética e responsabilidade social. A importância dos stakeholders que são ali envolvidos, todos esses envolvidos, como cada um se comporta, tá? É de maneira ética ou não, tá? Até que ponto a coordenação, a gerência, a chefia, a direção da empresa, ela induz, ela favorece, ela estimula o comportamento ético, que aí a gente vai ver lá na frente aquela escala, né? A gente pode seguir, né? Porque a gente está um pouco preocupado
falei que não teve, mas temos uma assessoria legal. Bom, então só para eu passar a palavra para você, Danilo, antes de passar a palavra para você, eu queria só lembrar que, assim, o comportamento humano, eu poderia dizer o seguinte, eu poderia trazer aqui uma filha. Eu queria falar uma coisa que a Raíssa de Souza está falando. A responsabilidade, agora ao vivo, ela, muito importante, Raíssa, valeu, ela está falando do comportamento ético, está falando, é pouco utilizado, é como se isso fosse necessário ser comentado, questionado, pontuado dentro das organizações. Ótimo. Muito obrigada pela contribuição. Ótimo, isso é verdade. A gente precisa ter empresas mais éticas, né? Mas aí a gente vai falar, o nome dela? Raíssa, a gente vai falar mais sobre isso aí um pouquinho, a gente tem um pouquinho mais de tempo. Deixa eu só trazer um aspecto importante, que é o seguinte: o comportamento, se a gente usar a figura do iceberg, imaginem um iceberg, né? Todos nós já vimos a questão das geleiras, né? Então, só lembrar do filme Titanic. Titanic, pronto, vamos lembrar. Então, imagine um iceberg, certo? O que é que a gente vê do iceberg na superfície? A gente vê pelo menos, no máximo, 10% dele. Ele é enorme. Então, o comportamento da gente se assemelha a esses 10% do iceberg. Onde é que estão os 90%? Meu comportamento, ele se dá a partir de crenças, valores, né? A percepção que eu tenho de mundo. Então, cada um ao nosso redor, que convive conosco, age de uma forma, a partir dos seus valores, dos seus princípios, da sua história de vida, inclusive do meio ambiente. Como eu falei, quando a cultura de uma empresa passa a induzir, eu vou colocar entre aspas, porque o psicólogo tem essa mania, né? Mas induzir você a um comportamento antiético, como é que você faz? Como é que você deve agir? O que é que você deve fazer? Você tem seus princípios. Eu entrevistei ao longo da carreira algumas pessoas, ao longo da minha trajetória, algumas pessoas que deixaram de trabalhar numa empresa porque ela tinha um comportamento antiético. Pedia para o gerente, o gerente, desculpe, pedia ou colocava para o profissional que trabalhava com ele, porque tinha que bater uma meta inatingível, e para isso ele precisava agir de forma antiética. Você vai continuar nessa empresa? Veja, eu não estou dizendo que todo mundo agora, a partir de hoje, vai deixar de trabalhar, não é? Porque a empresa não é ética. Não é isso, é a gente pensar de fato. Nós, como profissionais, queremos isso para a gente. Eu já trabalhei em uma empresa que, há alguns anos atrás, ela era baseada em metas, era uma empresa com relação à cobrança de dívidas, e eles pediam metas realmente inatingíveis, e para alcançar essas metas, eles pediam que a gente, inclusive, fosse um pouco rude com o cliente lá do outro lado que estava devendo, porque assim a gente conseguia coagir ele mais facilmente a pagar a dívida. Só que eu pensava, isso não está correto. Tem alguma coisa errada, às vezes passa por aí, né, Danilo? Uhum. Pois bem, então eu acho que agora eu já passo a bola para você, Danilo, para a gente falar um pouco, que aí eu acho que a gente entra um pouco mais agora na área de RH, do comportamento ético nos subsistemas ou nos processos, né, de recrutamento e seleção, de contratação de pessoas, treinamento de pessoas, monitoramento, cargos e salários de pessoas, né? Assim, eu acho que a gente pode tocar, inclusive, para os exemplos práticos. Eu trabalhei em empresa porque o chefe dava aumento para o funcionário porque ele era o chapa dele. Então, como você pode agir dessa maneira? Isso é ético? E às vezes a empresa... sobre isso, né? Como é que enfrenta essa coisa? Às vezes a empresa ela até tem institucionalizada uma cultura organizacional, tem lá os seus valores, né? Missão, valores, e isso, de alguma forma, há uma falha em passar isso, em integrar isso aos funcionários. Então, eles não conseguem ali chegar a um consenso de como se comportar. E aí, essa é uma, como é que eu posso dizer, um fogo de palha que dá origem a muitos conflitos. A gente já entra aí na questão da conflito de negociação, né? Sim. Da disciplina do nosso curso. E às vezes tem até formas antiéticas do gestor ele negociar esses conflitos entre os funcionários, e aí parte desse exemplo também que vai para cargos e salários,
porque dependendo da forma como os profissionais veem seus pares, veem os outros ali, colegas de trabalho dentro da empresa, eles podem privilegiar alguns e outros não. A questão do salário, você pode dar aumento ou bonificação a um funcionário e ao outro não, ainda que o outro ele faça o mesmo trabalho, esteja ocupando a mesma função. Tem a questão do plano de cargo e salário, onde algumas pessoas almejam uma certa promoção. Isso é clássico, a gente já viu isso em muitos filmes também. Tem aquele profissional lá que ele almeja uma promoção a um cargo, a uma empresa, e outro profissional ele consegue alcançar aquele cargo sem ter os mesmos méritos que ele, a mesma competência, o que também tem a ver com recrutamento e seleção. Por exemplo, a gente vem passando por uma fase aí onde procura-se bastante emprego e muitos de vocês provavelmente já passaram pela experiência de ir entregar um currículo a uma empresa e a empresa ela dizer que ela só aceita indicação ou até mesmo ela aceita o seu currículo. Quando você vai para a entrevista de emprego, você percebe que algumas pessoas estão sendo privilegiadas, algumas pessoas são discriminadas por vários motivos, outras são privilegiadas. Às vezes tem pessoas que já vão para uma seleção com carta marcada, a gente pode dizer assim. Isso é uma questão bastante antiética. E aí a gente, como muitos de nós já passamos por isso, a gente percebe o quanto comportamentos antiéticos dentro do ambiente empresarial, em vários setores, pode provocar coisas negativas nas pessoas, tanto internas quanto externas. As pessoas vão lá pela primeira vez para uma seleção e elas já percebem isso. A empresa ela não fica bem... A imagem dela fica comprometida. Exatamente. Lembrei de uma situação agora, por favor. De um exercício, porque a gente que trabalha nessa área de seleção, a gente tem contato com candidatos, né? E a gente utiliza técnicas e se a gente não tiver responsabilidade sobre a utilização dessas técnicas de grupo, que o pessoal costuma chamar de dinâmica de grupo, eu vou usar a dinâmica de grupo, que é o termo que o pessoal usa, vocês talvez não lembrem do Orkut, mas no Orkut tinha uma comunidade chamada Eu Odeio Dinâmica de Grupo. Mas por quê? Eu fiquei curiosa, fui olhar e era assim, pessoas que tinham vivenciado situações constrangedoras, totalmente antiéticas, que se chegavam numa sala de 20, 30 pessoas, não estou dizendo que todo o exercício de grupo é antiético, não é isso, é ter cuidado que aquele exercício não vá causar constrangimento às pessoas, deixar as pessoas desconfortáveis. Por exemplo, nessa comunidade tinha lá, no caso, que eu acho que a gente conversou até, não foi antes, um executivo, não é aquele executivo não, mas um executivo que deixou lá e disse o nome da empresa. E era uma pessoa de RH que estava aplicando aquele exercício. Aí ele disse, bom, eu fui para essa técnica, esse exercício, para essa seleção, me colocaram numa sala com 20 pessoas e pediram para eu escolher qual animal eu me identifico. Não é? Aí ele disse, achou aquilo estranho, ele pensou, pode ser um leão, né? Aí o outro disse, uma cobra, um leão, um papagaio e tal, e ficou aquela coisa toda. E não porque eles eram executivos, repare, mas ele se colocou dessa forma, né? Executivo, eu estava ali, o pessoal me conhece, e ele trabalhando, não era uma pessoa que estava no mercado. Ele olhou assim, a pessoa não se contentou da pessoa dizer que se identificava, agora vocês vão imitar o animal que você se identificou. E começou aquele negócio. Então assim, sabe, tem gente que não tem nenhum constrangimento, tem gente que faz na brincadeira, vou colocar entre aspas, porque isso não é uma brincadeira, quando você expõe as pessoas a um exercício como esse, você quer. Qual é o objetivo disso? Onde você quer chegar? Até onde isso daí é ético, sabe? Assim, se as pessoas, você está num treinamento que vai se trabalhar, as pessoas já se conhecem, você faz um acordo, olha, tudo bem para vocês, vamos trabalhar isso, vocês estão dispostos. Então, assim, a conduta do profissional, já estou chegando na conduta, né, do profissional de RH, ela passa por aí. Não é que é proibido fazer exercício de dinâmica de grupo, não existe, não é proibido, mas é preciso adequar a situação, não é? Pensar sobre os efeitos daquela ação. Até que ponto você ali não está constrangendo alguém, você não está sendo antiético, que aquilo não deixa uma pessoa numa situação desconfortável. Eu tomei essa
pensar muito, porque eu acho que foi um exemplo que se aplica, a gente vive. E é usual, não é? Existem diversas formas de fazer a mesma coisa. Por que não utilizar enquanto estudantes, enquanto profissionais do futuro, e que isso seja uma coisa mudada, né? Que seja realmente, que seja vivenciada a ética dentro de um contexto diário, não é apenas na teoria, porque na teoria nós já temos muitas, a gente está precisando de práticas boas, a partir desses novos alunos que estão chegando, e nós que já conhecemos esse tipo de prática, para que ela se desenvolva de uma forma, no mínimo, humanizada, né? Humanizada, no mínimo. Afinal, somos profissionais de recursos humanos. Poderia ser humanos. Exatamente. Exato. Né? A gente vai fechando agora, né? Teria algumas coisas a encaminhar. Por exemplo, aí Paula pergunta como agir, o que é que as empresas podem fazer e os profissionais para ter aí um ambiente mais ético nas empresas, né? Assim, eu tinha notado algumas coisas, mas, por exemplo, elaborar conduta, né? Um código de conduta da empresa, um código, não sei se é código de conduta, mas normas que deem norte para como as pessoas devem agir, né? Realizar seminários, workshops, né? Contratar pessoas que possam. E tem um aspecto interessante que aí vai ficar depois aí no vídeo disponível, que é a questão do compliance, que é um tipo de trabalho de certificação que ajuda as empresas a estarem dentro das normas e todos os outros. Também está relacionado com a NBR 16001, e essa questão de conduta da empresa no seu meio social, desde questões éticas interpessoais até questões ambientais, que é algo bastante importante já há algumas décadas. Exatamente. Nós temos duas perguntas vindas do Facebook. Uma de Ronaldo Cabral Araújo, que aí eu vou perguntar ao professor Danilo. Qual a importância do código de ética para a empresa? Então, a importância do código de ética na empresa, eu estava até aqui pensando, quando você falou da conduta, é fazer com que a empresa ela não vire uma torre de Babel, onde todo mundo tem um comportamento extremamente divergente e assim minimiza conflitos. Porque a empresa tendo um código de ética, as pessoas elas meio que vão ter um norte ali de como se comportar, onde vai estar estabelecido o que é certo e o que é errado. É uma das maiores intenções nesse caso, assim, falando de uma forma mais simples. Isso é uma cultura ética, né? Assim, faz-se um esforço nesse sentido. Faz-se um esforço. A outra pergunta é de Maria, também do Facebook. Desculpa, eu não estou entendendo se é Maiara, mas deve ser Maria. E ela diz o seguinte, ela afirma e se questiona, que eu achei espetacular. O que pode ser ético ao meu ver? Pode ser que seja para o outro? Eu estou equivocada? O que é ético para mim? É ético para você? Perfeito. Bem, foi o que a gente falou aqui, né? Muito bem. Acho que a gente pode... Assim, a outra questão, já pode concluir? Pode concluir. Elaine também falando desse mesmo princípio, é assim, como conviver ou exercer a ética no mundo de conexão em que vivemos? A ética nas redes sociais. Eu acho impressionante. É importante falar, dentro de um contexto, nós estávamos comentando sobre isso, de que por mais que seja um tema, que seja comentado por todos, se necessita ser comentado é porque nós precisamos aprender e praticá-lo. A ética dentro do contexto geral, ela me permite ser o que eu tenho que ser de fato em qualquer lugar. No ônibus, no metrô, em casa e no trabalho, mas também nas redes sociais. Quando eu vejo aquele aparelho e eu tenho a impressão de que eu estou só, para meu engano, eu estou sendo vigiada, né? Não só vista por todos os órgãos aqueles que você autoriza, como vigiada. Não é vigiada no sentido pejorativo, é monitorada. Monitorada, pois é. E aí a gente tem uma estatística de que existem empresas de que fazem uma correlação entre o teu comportamento ético lá, pelo teu currículo, e o teu comportamento nas redes sociais. E algumas pessoas podem ser demitidas sim, previstas em artigos de leis. Já existe uma forma de utilizar as redes sociais como análise curricular e comportamental.
E nós precisamos nos ater de que nós não estamos sós, não é? Por isso a importância de nós termos políticas públicas que invista nesse comportamento, não apenas do EAD, não entender apenas que é muito importante, mas é que nós estamos conectados em tudo. É o futuro em busca de tudo, né? É a ética em todos os sentidos. Ok. Só para concluir, eu acho que a pergunta, não sei se também caberia, é aquele aspecto que a gente tinha conversado. Há muita gente usando rede social dentro das empresas, dentro do horário de trabalho, publica, né? Publica, republica, enfim, está certo ou está errado? Que nós possamos... Está certo ou está errado você usar a rede, não digo só a rede social, as mídias ou o WhatsApp não é rede social, é? O WhatsApp pode ser considerado... Obrigada, os nossos universitários ajudando aqui. Então, o WhatsApp, quanto tempo a gente fica do nosso dia? Se aquilo não competir a sua função, isso seja visto também, né? Tende a ser um comportamento antiético, se não competir a função. Algumas empresas já usam. Já usam grupos, oficialmente, como dizia, institucionalizados. Mas eu acho que a gente pode ter passado um pouquinho de tempo. E a gente tem que só agradecer a oportunidade a todos vocês, pedir que façam as suas pontuações, façam as suas contribuições, façam questionamento, nós estamos aqui para isso. Obrigada a todos, tenham um bom dia. Nós nos despedimos. Bom dia aí. Conduta ética, viu?